Tef, bom dia. Vamos começar mais um Siba, mais um Eu com a Kemetic Yoga. Eu antes e depois da Kemetic Yoga. Guardar só um minutinho para as pessoas irem entrando. Hoje a gente vai estar conversando com mais 3 pessoas, mais 3 praticantes. A Stephanie, a Janaína e a Camila, que tem transformações, histórias de transformações fantásticas com a Kemetic Yoga. Na verdade, enfim, todo mundo que está chegando, né, tem algum processo forte de transformação e é por isso que é importante compartilhar, até para que também as pessoas entendam que assim, os processos de transformação são muito individuais. Às vezes me perguntam, então quais são, o que é que eu vou sentir? Eu sempre digo, não sei, não sei como é a sua história, você que vai me contar depois. E por mais que eu fale o que é, eu acho que quando cada um vai contando sua história, vai contando com os detalhes da transformação. Então, por isso, a gente começa aqui essas lives durante todo o mês de outubro e talvez de novembro, porque eu vou dizer, é uma turma que está praticando e que falou, ok, eu vou falar, eu vou contar o que é que eu estou sentindo. E então, assim, chama as pessoas, deixa as pessoas saberem desse poder ancestral africano que a gente tem, tá? Deixa eu ver aqui quem já chegou, se a Janaína, a Stephanie e a Camila chegaram. Se chegar notificação para vocês, podem me avisar, tá? Podem acionar aqui. A Janaína já chegou. Deixa eu tirar esse somzinho aqui. Ela vai chegando aqui. Bom dia, Rotep. Bom dia, doar demais por você aceitar estar aqui e por estar trazendo esse som aí de vários passarinhos, né? Que delícia! Hoje estou aqui na casa da minha avó, então aqui é uma casa e tem várias plantas e passarinhos e tudo mais. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Porque eu tô com fone. Mas tá legal? Sim, dá para ouvir sim. Maravilha. Então, gente, vocês estão ouvindo bem? Estão vendo todo mundo bem? Tá tudo bem com todo mundo aí? Se não tiver, fala aí, tá? Bom, assim, eu nem quero me estender muito de falar, porque a voz mesmo é para vocês e você tem uma história muito bonita. Então, assim, eu acho que pode já chegar e se apresenta, né? Fala até assim, quem é essa pessoa que está chegando, por que chegou na Kemetic Yoga e as transformações, seu antes e depois da Kemetic Yoga pra gente, porque nem quero render tempo, a voz é mesmo de vocês. Obrigada. Então, assim, a Kemetic Yoga para mim foi muito divisor de águas, sabe? Principalmente nesse momento de pandemia, para mim foi muito fundamental, porque meio que me ajudou a ressignificar todo esse momento de crise que a gente começou a viver e me fortaleceu demais, sabe? Eu tinha começado a fazer as aulas antes da gente entrar na pandemia, né? Então eu comecei a fazer aula contigo presencial, a gente fez acho que uma aula só. Foi que logo depois entrou o isolamento social, né? E aí eu falei assim, gente, e agora? Porque eu estava super empolgada, né? Tentando saber mais sobre essa técnica, essa tecnologia ancestral, né? Que os nossos ancestrais, nossos antepassados legaram pra gente. E justamente no momento assim, porque, enfim, né? A gente teve toda uma conversa e você falou, Jana, vamos, não sei o quê. Eu falei, Ana, ainda não sei se é o momento, não sei o quê. Você falou, não, se você acha que tá na hora, então vamos. E aí, quando tudo engrenou, veio o isolamento social. E eu acho que isso foi para muita gente, muitos projetos, né? Muita coisa, acabou que a pandemia acabou se enfiando no meio. Mas aí, com o isolamento, acabou que você começou a fazer aquelas lives, né? A princípio, mais de técnica de respiração e tudo. Foi. E
foi uma coisa assim muito impressionante para mim, porque naquele período, por conta também de toda essa questão que mexe muito com o emocional da gente, né? Essa questão de, pô, você mudar completamente uma rotina de trabalho, de vida e ficar enfurnado dentro de casa. Eu me vi, assim, com crises estranhíssimas, assim, tipo, crise de infecção urinária, uma coisa que eu não tinha há muitos anos. E eu voltei a ter umas crises, assim, bem persistentes. E aí, numa das lives que você fez, que era de respiração, eu super me surpreendi, porque eu fiz uma técnica de respiração sem pretensão nenhuma. E de imediato eu senti o efeito no meu corpo. Eu senti que aquela sensação, aquele incômodo da infecção urinária, imediatamente começou a melhorar. E foi assim, muito instantâneo. Parecia que eu tinha tomado um analgésico super potente, né? Que de imediato, assim, começou a fazer efeito no meu corpo. E eu falei, cara, tem uma coisa muito especial aqui. Realmente, assim, eu tenho que entender mais o que é isso, eu tenho que me aprofundar nisso. E ao longo das práticas de respiração e das práticas de Kemetic Yoga em si, e travou aqui pra mim. Você tá... Ah, não, tá. Não, achei que tinha travado, mas não travou não. Ao longo das práticas, eu fui vendo muitas coisas acontecendo, sabe? Tipo, questões minhas, internas, sabe? Questões emocionais, coisas que me impediam de prosseguir até mesmo na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. E eu fui vendo as coisas, os caminhos assim se abrindo de uma tal forma que parecia até uma coisa meio mística, meio mágica, mas não. Na verdade, era um processo dentro de mim que estava meio que reorganizando, né, ou organizando questões internas minhas e me dando força para tomar atitudes que antes eu não tinha. Então, assim, acabou que pode parecer meio louco isso, mas a quarentena foi um momento super produtivo, assim, para mim. Porque o que antes eu achei que ia ser uma crise, que ia ser um problema, que ia ser enfim, um momento de crise mesmo, foi extremamente fortalecedor para mim. E essa força eu encontrei muito na Kemetic Yoga. Para além assim, dos benefícios para o meu corpo físico, essa questão de eu me sentir fortalecida para seguir adiante com os meus projetos pessoais, sabe? E aí, assim, o mestrado começou a fluir melhor, o trabalho começou a fluir melhor, projetos foram aparecendo, assim, aqui no Instagram e fora do Instagram. Então, eu só tenho maravilha para falar da Kemetic Yoga. Realmente, assim, o meu antes e o meu depois, sei lá, 2020 começou um ano muito louco, né? Mas para mim foi um ano tá sendo ainda, né? Um ano de muita transformação e transformação positiva. E a Kemetic Yoga foi uma ferramenta fundamental, assim, para promover essas transformações durante esse ano. Eu lembro, Janaína, ela tem um dos depoimentos que eu sempre cito, porque ela falou essa questão da infecção urinária, e eu lembro ela me mandando uma mensagem falando, mas Ana, parece que eu tomei um analgésico. E eu falei, não, mas você tomou, você só não comprou na farmácia, você produziu ele naturalmente. E isso é muito real, né? E também eu lembro que você, em algum momento, falou muito da questão da conexão ancestral sua, né? E no seu processo também de reencontro com a palavra do sagrado, até porque, enfim, a gente fez uma live junta, né? Então, se você puder falar um pouco desse processo, desse sagrado, com essa transformação que trouxe com a Kemetic Yoga para você, é interessante. Claro, claro. Então, eu sou um bandista e eu venho de uma família que aqui em casa todo mundo é um bandista praticamente, né? E desde muito cedo eu comecei a frequentar o terreiro e tudo mais. E acaba que
eu era muito assim jovem e muita responsabilidade foi colocada em cima de mim. Eu comecei o meu processo de consagração dentro do terreiro com 14 anos de idade. Então, assim, muita coisa da minha adolescência eu abdiquei, abri mão para estar dentro do terreiro. Então, assim, quando esse termo do sagrado, sagrado feminino, isso começou a se popularizar e a gente começou a ter mais acesso, há uns anos, né, sei lá, uns 3, 4, 5 anos, não sei. Para mim, assim, essas questões do sagrado feminino ficaram mais latentes a partir do ano passado, que foi quando eu comecei, quando na verdade a gente se conheceu, né, lá no Pérolas Sagradas, a roda de conversa que você promove, né, com as outras pérolas. E para mim essa questão começou a ficar muito latente, assim. E eu estava vivendo um processo, um momento da minha vida que eu tinha acabado de sair de uma separação e estava um pouco afastada também do terreiro. E aí pensar essa questão de sagrado, isso mexia demais comigo, porque o sagrado para mim estava muito associado a uma questão religiosa apenas. E é uma questão de uma religião que impunha dogmas, que impunha crenças, coisas que eu não queria me ver limitada por aquilo, entende? Então, assim, a minha relação com o meu sagrado era uma coisa desconhecida para mim, né? E o sagrado para mim estava muito associado apenas ao aspecto religioso. E através da Kemetic Yoga, através das posturas, através da meditação, através desse contato com a ancestralidade por meio da Kemetic Yoga, eu conseguia começar a acessar um sagrado que, na verdade, está dentro de mim. Um sagrado que não está no templo religioso. Um sagrado que não está no altar, que não está na prática ritualística, né? Ei, travou? Voltou? Tava travando e voltando, mas tá dando para ir bem. Mas está dando, né? Então tá bom. Então eu comecei a descobrir um aspecto sagrado, do sagrado, que é um sagrado meu, que é um sagrado não individual, porque é coletivo, né? Porque os nossos ancestrais, eles caminham junto com a gente, né? Na verdade, a gente é uma massa ancestral coletiva, um todo, né? Mas é um sagrado que não depende do outro, que não depende do externo, é um sagrado que está dentro de mim. E aí eu comecei a ver o meu próprio corpo, o lugar onde eu conseguia invocar a minha ancestralidade por meio da Kemetic Yoga, por meio dessa conexão, como um templo sagrado. E aí, assim, foi uma revolução, porque aí eu comecei a cuidar melhor da minha alimentação, eu comecei a cuidar melhor do meu sono, eu passei a realmente entender que essa casa aqui tem que ser a primeira casa que eu tenho que honrar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que limpar, que eu tenho que organizar. E aí, assim, a coisa foi tão profunda, tão intensa, que a minha própria relação com o ambiente religioso, com o templo, mudou. O templo, a estrutura física, a casa, né, o terreiro, mudou. E assim, hoje em dia eu voltei a frequentar o terreiro com muito mais paixão, com muito mais amor, com muito mais vontade de estar ali dentro, sabe? Então acaba que essa minha relação com o sagrado dentro de mim se refletiu na minha relação com o sagrado externo, com o sagrado fora de mim, né? E que na verdade tá dentro, tá tudo dentro, assim, né? Tá. Bom, nossa, bom. Vou fazer mais uma, tá? Eu queria te fazer ainda várias perguntas, mas não dá, né? Tem que ser resuminhos. E depois você Sim. complementa também alguma coisa que você quiser. Quero te perguntar sobre a postura de Sarru, porque eu nem sabia que você praticou a primeira vez Sarru comigo. Para mim, você era uma postura que você já conhecia. E tá até me surpreendendo, porque
É uma postura que quem não conhece, a gente tá deitado assim, tá? Mas, e parece que a gente tá dormindo, descansando, mas, enfim, vários processos internos estão acontecendo, não dá para contar. Quem vivencia, quem sente mais. E eu estou começando a entender que várias pessoas adoram a postura de Sarru. E aí você me falou um pouco dela também. Então, fala um pouquinho para o pessoal da Sarru, para você. Aham. Então, antes de fazer Kemetic Yoga contigo, eu fiz algumas aulas com uma outra Siba, né? Que é a irmã Ama. Foi aí que eu comecei a conhecer, a ter os primeiros contatos com a Kemetic Yoga, né? E eu não tinha conhecido ainda essa postura de Sarru. E enfim, quando você trouxe essa postura pra gente na aula, no início eu falei assim, ai, por que a gente não pode já ir pra prática? Né? Tipo, como se Sarru não fosse a prática. Como se Sarru fosse simplesmente ficar deitado no tapete, né? Meditando e tudo mais. E aí, assim, conforme a gente foi avançando e foi fazendo, eu comecei a ter umas experiências assim muito fantásticas na hora de Sarru. E Sarru, para mim, hoje em dia é a pose que não pode faltar, assim, nas minhas práticas que eu faço individuais todo dia. Eu sempre começo e termino com Sarru. E a minha vontade é só ficar em Sarru. Não, mentira. As outras posturas também são muito boas. Mas assim, começou a acontecer umas coisas muito interessantes, porque eu comecei a perceber durante Sarru uma ativação do meu terceiro olho, sabe? E comecei a ter umas visualizações com o olho fechado das energias, sabe, que estavam correndo mesmo no meu corpo, né? Quando a gente faz os movimentos respiratórios e vai fazendo as visualizações, eu comecei a perceber as energias de fato, tipo assim, não era uma coisa imaginada, era uma coisa que de fato estava acontecendo no meu corpo. E aí, assim, vários insights, tipo, coisas que às vezes eu começava a prática pensando em determinado problema, tipo, uma prática que eu faço de manhã e aí logo depois eu tenho que ir para o trabalho, e aí o problema que ficou pendente no dia anterior, que eu não tinha solução, que eu não sabia o que fazer. Gente, está um barulho aqui, mas vocês estão conseguindo me entender, me escutar? Pano de fundo. Tranquilo. É porque tem festa de Dia das Crianças hoje aqui na rua, então tá um barulho. Então, assim, tipo, às vezes perguntas e questões que eu não tinha solução e que estavam me incomodando. E aí, quando eu vou para Sarru Pose, e no momento das visualizações, às vezes respostas vindo assim como um insight, sabe? Tipo assim, não tenho a solução para um determinado problema, tô me afligindo com um determinado problema. E aí, no momento de Sarru, naquele momento em que eu tô mesmo quase que num transe, assim, meditativo, a resposta vem que nem um insight, sabe? E isso para mim também foi incrível. Gente, vem cá, vocês estão me vendo, pelo menos? Eu não estou vendo a Janaína. Vocês puderem aí falar, dar uma luz. Fui eu que travei? Oi. Eu não sei, eu desliguei o Wi-Fi aqui e Voltou, eu também. entrei nos Mas dados ainda bem que não móveis. caiu. Mas completando, Enfim, Jana, completando o nem sei Sarru. mais onde é que eu parei. Você falou só da surpresa do Sarru, então. Isso. Então, para mim, assim, foram
foram os dois momentos assim cruciais da Kemetic Yoga para mim. Foram as duas chaves, né, que eu acho que eu consegui virar, assim, que foi esse momento da analgesia instantânea para as dores, né, com as técnicas de respiração, e esse momento dos insights, assim, Sarro. São duas chaves, assim, que foram duas viradas, assim, que foram bem importantes. Beleza. Bom, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, a gente já está encerrando, por incrível que pareça. E assim, não sabia disso de Sarro, não sabia que no começo o Sarro para você pensava isso, poxa, que é isso, a gente está deitando aqui. Mas sabe quando eu comecei a oferecer prática, né? Eu sempre falava isso, eu falava, gente, se o pessoal, né, não conseguir entrar em Sarro, eles vão dizer, essa mulher aí tá enrolando esse negócio. Tá enrolando. Ah, que enrolação. Vamos logo para a aula. Vamos começar a aula. Jana, E Sarro tem mais hoje em alguma coisa que dia é você quer fundamental. complementar, falar? Não, então, para mim, assim, óbvio existem outras coisas que aconteceram na minha vida também que me ajudaram a ter essas transformações, né? Psicoterapia também é uma coisa que me ajudou muito em diversas questões, mas são ferramentas, né? E é o que eu costumo falar, assim, não é que a gente, e que já até a gente já bateu esse papo, não é que através da Kemetic Yoga, através da psicoterapia, através do terreiro, através de seja lá o que for, a gente vai conseguir ficar zen o tempo todo, a gente vai ser pessoas iluminadas, sem problemas, não é isso. Os problemas vão continuar existindo, as dificuldades, as fragilidades, os nossos... Enfim, as nossas dificuldades elas vão continuar existindo, elas não vão deixar de existir porque nós somos seres humanos, né? Eu não gosto muito de puxar essa humanidade, porque eu acho que esse projeto de humanidade ocidental é uma outra coisa, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente tem o direito de sentir as tristezas, de se sentir fraco, de se sentir. Enfim, a gente pode sentir e ter as nossas fragilidades, a gente tem esse direito. Só que a Kemetic Yoga, como outras ferramentas, é uma ferramenta, é uma tecnologia para aqueles dias em que a nossa roda gigante não está lá no alto, está embaixo, né? Para os dias que o mar está revolto. Então, assim, você vai fazer Kemetic Yoga, você vai se livrar de todos os problemas da sua vida. Não, não vai. Você vai aprender a lidar melhor com as questões que são desafiadoras, né? Você vai aprender a lidar melhor com os desafios da vida, com os obstáculos. E é isso, porque na verdade a gente não precisa ser super-homem, super-mulher. O que a gente precisa é ter as técnicas para poder ajudar a gente na hora que o bicho pega. E é isso. Queria super te agradecer por esse espaço, por esse momento. Foi muito bom estar aqui contigo. E fico muito feliz assim, de poder falar de Kemetic Yoga, de poder participar das aulas, de ter essa oportunidade. E é isso, irmã. Dou graça pela sua vida, por você existir na vida da gente, por passar esses conhecimentos e por ajudar a gente aí nessa jornada, da gente trilhar essa jornada juntos. É muito bom e muito importante para mim. E vice-versa, doar pelo depoimento aí, você, enfim, transformação pura. Depois a gente fala mais, viu? Beijo grande. Tá certo, irmã. Um beijo grande e beijo também pra galera que vai falar depois. Um beijo. Beijo. Do Arrotep. É isso, gente. Vamos ver aqui agora. Agora eu chamo a Stephanie. Deixa eu ver aqui se a Stephanie já tá por aqui. Stephanie. Deixa eu procurar você. Achei. Stephanie que também... Bom, hoje está assim um mundo de mega transformações.
Então, foi bem importante isso que a Janaína falou. Já entrei aqui, eu vi o seu convite e já fui entrando. Sim, com certeza. Só para complementar, foi muito importante isso que a Janaína falou dessas mudanças, né? Que não é, olha, você não vai ganhar o número da loto ou alguma coisa vai acontecer e tudo, os problemas vão deixar de existir, mas a gente aprende a lidar melhor com eles. Então, bem-vinda, Duá, pela presença, pela existência, por estar nesse compartilhamento. Você também é uma pessoa que tem transformações assim que é o que eu falo, vocês me surpreendem. Às vezes vocês chegam assim, eu falo, é mesmo? Eu não passei por isso ainda. Então, fala você mesmo, né? Fala quem é a Stephanie, como a Kemetic Yoga foi mudando aí sua vida. Uhum. Bom, eu sou aqui da Bahia, inclusive estou aqui nesse período de pandemia, mas aí eu fui estudar em Brasília com 17 anos, né? Fui fazer faculdade. E aí eu acho que a academia é muito esse lugar que a gente vai abandonando coisas. Tem a sensação que a gente vai abandonando coisas nossas para ocupar aquele espaço, né? E aí eu fui me abandonando assim de mim mesma para me dedicar completamente à vida acadêmica. E foram 4 anos de muita aceleração, muita aceleração, muita ansiedade e de muita perdendo mesmo minha subjetividade, também por estar longe da família, longe das minhas raízes e me dedicando completamente para aquilo. E aí veio, aí eu depois, né, terminei ano passado, aí emendei no mestrado e aí fui continuando com essa lógica de aceleração. E aí veio o contexto de pandemia, né? E aí, engraçado que tinha uma chaminha assim dentro de mim que queria muito viver, que queria muito ficar bem, que queria muito sair daquilo. E aí eu fui procurando essas ferramentas, né? Essa energiazinha me levou a procurar buscar ferramentas para ficar melhor. E aí foi também quando eu decidi parar de fumar, enfim. Aí eu encontrei a Kemetic Yoga. Eu primeiro fiz uma live com a Ana, e aí decidi fazer a prática por mais tempo, né? E aí foi muito diferente, assim. Foi muito profundo. Minha primeira aula, Ana estava falando sobre ciclo vida, morte e vida. E ela falava assim: observa o movimento, você escolher que o movimento morra para que outro movimento nasça. E aí eu estava passando por um final de ciclo na minha vida, e aí assim, foi ali que eu vi que bateu muito forte, assim, que e ela sempre fala, né, de levar a yoga para fora do tapete, e aí assim, um movimento de voltar para dentro mesmo. A Kemetic Yoga me proporcionou isso, né? Eu fiquei por esses anos de aceleração e tal, e para mim era um terror muito grande estar sozinha, né? Para mim era muito difícil ficar sozinha comigo mesma. E aí a Kemetic Yoga me fez voltar muito para dentro, me fez me reencontrar com essa ancestralidade, com essa prática ancestral e me levou para muitos caminhos. Eu falo até que a Kemetic Yoga foi um portal na minha vida, assim. Porque esse movimento de reencontro com a ancestralidade, de voltar para mim mesmo, me levou para muitos caminhos. E aí, tanto que eu até demorei falar pra Ana que eu tinha parado de fumar, que a Kemetic Yoga eu tinha parado de fumar, me feito parar de fumar, porque eu tinha esquecido que eu até fumava, gente. Foi muito, foi muito forte, assim, porque no começo da quarentena eu decidi que eu queria parar de fumar. Na verdade, eu nem me reconhecia fumante. Eu fumava há 2, 3 anos, e aí eu fui ao médico uma vez e ela falava assim: nossa, sua boca tá meio machucada, né? Você fuma. Aí foi ali que eu descobri que me percebi fumante. E aí na quarentena eu decidi que eu queria parar de fumar. E aí, a respiração em 4 tempos, ela me ajudou muito com a abstinência, assim. Foi tão forte que eu esqueci que eu fumava. Porque, assim, quando eu decidi parar,
ainda sentia vontade, ainda estava nesse processo de, né, de querer, assim. Não é fácil. E aí a respiração em 4 tempos, ela me ajudou demais, assim. Demais. E foi limpando mesmo. Foi limpando o pulmão e eu me vejo hoje com uma respiração muito potente. Apesar de ter muitas questões, né, Ana, que a gente já... eu sempre falava, assim, que É. é Posso falar daquela sua primeira aula que você compartilhou comigo? Sim, sim. Aham. Primeiro, eu não lembro. Nossa, gente, vocês. É muito bom ouvir, ter essa troca, porque vocês vêm trazer algumas coisas de muito tempo. Essa aula da vida, morte e vida que ela está falando é uma aula baseada no princípio de alçar, né? Que faz toda. É o néter relacionado à ressurreição. E eu lembro da Stephanie na primeira aula que a gente fez a respiração e tudo mais. E aí, em um momento, acho que não sei se foi no meio ou final da aula, enfim, ela falou: Ah, mas minha respiração não foi muito forte, não. Eu não consegui respirar direito. Mas tudo bem, era esperado mesmo, porque eu tenho o meu septo. O meu septo é um pouco rotacionado, né? Ele não é 100%. Aí eu falei, tá, mas mesmo com o septo assim, você continua. Que seja, então, a evolução com o septo assim. E hoje a Stephanie falou como ela sente a respiração com força, com potência, associando também, então, essa coisa de ser fumante com essa questão do septo, né, Stephanie? Sim. Sim, eu nunca imaginei que eu, com esse jeito aqui, com essa anatomia, eu ia respirar assim desse jeito. Para mim é muito transformador, assim, conseguir respirar pelo nariz. Porque eu sempre respirei muito pela boca. E respirar pelo nariz, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Que eu ia. E assim, de sentir o ar entrando, sentir o ar saindo, para mim é muito massa, assim. E você falou, na verdade, você já trouxe muita transformação. A questão do parar de fumar é prima, a questão do septo invertido, a questão de conseguir desacelerar. E você falou também da questão do refluxo, né? Talvez o refluxo Sim. também tenha parado na mesma época que você parou de fumar. Foi mais ou menos na mesma época ou foi em outro momento? Que associa. Eu ainda senti um pouco o refluxo, mesmo depois de ter parado. Uhum. Mesmo depois de ter parado de fumar. E aí eu me incomodava muito à noite, porque vinha com muita força na hora que eu dormia, eu ficava com muita insônia, muita falta de ar, era muito difícil. E aí foi quando eu sentia que eu estava muito congestionada, aí eu comecei a fazer a respiração em 4 tempos mesmo. E aí eu já sentia uma abertura, assim, era muito era muito perceptível, assim. E a respiração em 4 tempos também, ela me ajudou demais com a insônia, né? Às vezes eu ficava respirando em 4 tempos, assim, aí depois eu já começava a bocejar. Meu Deus, obrigada. O sono já tá vindo, assim. Foi muita transformação isso. Vem cá, última coisa, e aí se você quiser também, você complementa com o que você quiser. Uhum. Eu lembro também que você me mandou uma vez uma mensagem com uma imagem. Uma imagem que eu lembro que você falou, é uma Maat atualizada, uma Maat dentro do contexto atual. Isso aconteceu? Se tornou real? Não, eu ainda vou fazer. É? Porque eu tô esperando chegar em Brasília, vai lá para novembro, mas eu vou fazer sim. É uma tatuagem, uma tatuagem que ela é meio que uma releitura de Maat, né? Tamanha foi a transformação na minha vida, assim. Muito... Pois é, quando você me mandou, você falou, Ana, aqui a tatuagem, eu vou fazer. Eu falei, ai, gente, peraí, mas ela começou, tudo bem, não tem assim 5 anos, será que ela quer mesmo? Mas eu falei, tá bom, sente aí. E se você sentir que vai, né? Porque assim, foi. Não é só aqui, assim, na Kemetic Yoga. Foi um portal muito grande, assim, que eu mudei minha vida profissional, na minha espiritualidade. Foi uma mudança muito grande, assim. Como eu me relaciono com as pessoas. Foi muito grande.
E aí, na verdade, era um flash de uma amiga minha tatuadora. Eu falei, pronto, é isso. Já ela fez, assim, na verdade, eu tinha conversado com ela, e aí ela ficou muito livre, ela fez, eu falei, pronto, é isso aí. Vamos nessa. E Stephanie, muito, muito, muito bom ter você aqui. Me diz, tem alguma coisa que você queira complementar, que você queira falar para as pessoas que de repente ainda não praticam? Aí você completa agora e aí a gente encerra. Tá bom. Eu acho que a Kemet Yoga, ela me ensina muito também que ainda não acabou, sabe? Porque antes eu tinha muito assim, tava em completo desequilíbrio, aí achava uma coisinha que melhorava um pouquinho e pronto, largava de mão e voltava pra loucura. Mas a Kemet Yoga, ela me ensina que é um pouquinho, sabe? Que é uma construção mesmo, que é um caminho, que é um dia de cada vez, que a cada prática a gente muda alguma coisa, evolui alguma coisa, e me faz querer continuar, assim, a não desistir, né? Devagarinho mesmo, um dia de cada vez, uma prática de cada vez, assim. E aí acho que isso pra mim é o mais massa, assim. Isso, uma prática de cada vez é o que eu digo também, né? É no tapete na vida, né? Uma coisa de cada vez, como você falou, a coisa do desacelerar. Então, muito bom, Stephanie, doar pela presença. De Acener. Ok, deixa eu ver aqui agora. Gente, é por isso, por mais que eu fale que o que acontece, ouvir da voz das outras, de com quem acontece é outra história, né? Então, deixa eu chamar aqui agora a Camila. É pouco tempo, é muita história, é pouco tempo. Deixa eu ver aqui que não tá... pouco tempo para muita história, mas a gente vai trazendo aqui aos poucos, porque é importante ver como cada um tem um tipo de mudança. Olá! Camila. Duá, bendita tarde, Ana. Camila, você acha que assim, você tem uma linha, né? Que uma coisa vai conectando a outra. No seu caso, eu vou vendo assim, quer dizer, todo mundo, mas você tem um caminho já em yoga, que é um caminho de formação, inclusive. Então, de repente, pode começar por aí, né? Você fala o tipo de yoga que você começou, como foi o seu caminho até a gente estar aqui hoje nessa live. Nossa! Então, eu sempre fui uma pessoa que busquei, né, assim, essa questão do autocuidado, autoconhecimento, mas poucas vezes eu me sentia pertencente, né, a esses lugares que eu ia e frequentava exatamente por não encontrar, né, pessoas tão, assim, iguais a mim, né, em relação a encontrar os irmãos pretos e irmãs pretas, né. E o yoga eu conheci num espaço aqui em Ribeirão, que oferecia, né, gratuitamente, contribuição voluntária, tudo, porque realmente se dependesse, assim, de eu ir numa escola específica, procurar o yoga, provavelmente eu não ia chegar até ele, assim, né? Então, aí nesse espaço, eu fiz a aula, mas eu ainda não me sentia ali, sabe, assim, né? Gostei, continuei indo, porque de alguma forma me fazia bem, eu sabia que aquilo estava me fazendo bem. E só que aí depois eu parei e comecei a fazer de forma mais assim, procurando no YouTube algumas aulas, no Face, enfim. E nessas pesquisas e nisso eu encontrei um vídeo da Emaie, né? E ela estava fazendo uma reportagem sobre Kemet Yoga. E aí nisso eu já, uou, né, o que é, né? Kemet Yoga, né? Yoga preta. Aí eu falei, como assim? Aí parece que realmente aquilo já... Eu sou muito curiosa também, né? Gosto muito de pesquisar, ir atrás, né? De conhecimento, enfim. E nisso eu fui indo atrás, encontrei uma aula dela disponível no YouTube.
Aí eu fiz a aula, não entendia muito bem tudo o que significava, tanto da aula dela, quanto depois de outra aula que eu achei da Janine, depois do Mestre Wizard, e fui fazendo a partir dessas aulas, e nisso eu sentia que o meu corpo parecia que estava, sabe, se integrando de novo, assim, porque antes eu me sentia muito separada de tudo, assim, né? E aí, não, eu senti meu corpo se transformando, sabe? E aí eu entendi o contexto de ser um templo, né? Porque aí depois que eu entendi, nossa, a postura da imortalidade. Gente, essa postura foi um ancestral meu em Kemet que deixou registrado na pirâmide. Tem todo um sentido, um simbolismo, tem toda realmente uma energia, uma vida por trás dessa postura. E ela é vinda dos meus ancestrais, assim. Então, quando eu me senti nessa postura e em outras, eu falei, cara, é até assim, difícil de explicar assim, em palavras, mas eu senti essa questão do poder ser e estar no mundo, sabe? Porque muitas vezes nós, pessoas pretas, né, temos as vidas interrompidas, né, de ser e estar. E não só de uma morte direta, né, mas de uma morte que ela vem aos poucos, assim, né? Que vem desde quando a gente nasce e acredita que a gente tem que seguir essa linha da cultura ocidental, né? E que isso é o que nos deixa felizes e a gente não sente essa felicidade, não sente essa integração e acredita que o problema está na gente, não é isso, né? Então, então a Kemet Yoga me trouxe isso de sentir que eu posso ser e estar, sabe? E que eu não estou sozinha sendo e estando, né? Tem aí, assim, a minha ancestralidade, tem irmãos que eu vou encontrando no meio do caminho, como você, sabe? Que vão abrindo aí as portas. Então, eu acredito que... E eu também, assim, eu acho que... Eu nem sei se eu já mencionei isso com você, mas de tempos em tempos, eu tinha que fazer tratamento para anemia, né? Assim, e aí... Não. E até isso, assim, né? Eu fiquei pensando, nossa, gente, o que é isso no meu corpo, né? É falta de vida, né? É falta de ferro, é falta dessa energia vital mesmo, né? E aí, de quando eu conheci a Kemet Yoga e agora fazendo as aulas regulares, tudo, eu não tive, assim, problemas de ter que fazer tratamento com anemia e tudo mais. E é porque também é o que as irmãs falaram, né? As falas delas contemplam muito a mim também, que é essa mudança integral, né? Passei a cuidar melhor da minha alimentação. Então, a gente vê que você tomar consciência é isso, é de tudo da sua vida mesmo. É você ter esse poder sobre a sua existência, assim, né? Então, como eu estou me cuidando, né? Onde eu quero ir. Tem uma coisa que você falou, primeiro isso lindo, né? Como a gente se sente fazendo as posturas dos Neteru, das forças das manifestações da natureza. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante um momento, que assim, você estava fazendo yoga, Ashtanga, né, em outros espaços, não se encontrava ali. E aí você começou a Kemetic Yoga, começou a trajetória na Kemetic Yoga, e você voltou para esses espaços. E a sua relação com os espaços mudou, porque mudou dentro de você. Como foi isso? Isso eu achei muito interessante. Porque, assim, é a nossa independência independente do caos que o mundo está, a depender de como eu estou, eu vou lidar bem com o espaço, né? Exatamente. Foi muito isso mesmo, porque eu não me sentia à vontade de estar em certos espaços, né? E depois que eu tive esse contato com a Kemet Yoga, me devolveu essa, vamos dizer assim, essa dignidade de estar ali. Falar assim, não,
eu posso, eu consigo, esse lugar também me pertence, né? Então, aí foi onde eu também decidi, né, fazer a formação em Ashtanga, porque eu fiquei muito maravilhada com essa questão de conhecer, né, toda, assim, energeticamente, a nossa anatomia, conhecer esse corpo, né, que nos sustenta com tanta... que nos sustenta com tanto amor, assim, né? Então, eu entender ele e entender também a filosofia indiana, que eu tenho uma identificação com a filosofia indiana, mas entender que essa essência do yoga, ela é preta, eu fiquei muito mais confortável de estar ali, sabe? E isso foi incrível. Não só ali, mas de estar em vários outros espaços, assim, eu digo também. E de fazer coisas que antes eu também não me sentia recuada, sabe? Parecia que aquilo não, eu não devia fazer, mas eu sabia que eu queria fazer e que agora eu sei que eu posso, né? E até o que foi muito marcante, né? Exatamente por iniciar as aulas presenciais num período como a gente iniciou, presenciais não, né? Presenciais assim, online, nesse período de quarentena. Eu lembro que iniciou bastante assim com a postura de Eru, e isso foi muito forte, assim, eu não conhecia a postura de Eru, e você sempre mencionava isso, né, da questão da persistência, de olhar, de ter o seu foco, de se concentrar. E eu sempre me senti muito perdida em relação a esse foco, a essa concentração, porque sempre que acontecia alguma coisa, por exemplo, para não dar certo de eu fazer algo, eu achava que aquele algo, então, não era para eu fazer mesmo, sabe? Tipo, não, vou desistir disso porque aconteceu isso. E, sabe? E de repente não é isso, de repente é aquela pausa da respiração de 4 tempos, né? É a pausa, não é nesse momento, é no próximo momento. Então, assim, tem sido incrível, é uma oportunidade muito linda poder se curar com uma ferramenta deixada pelos nossos ancestrais, assim. Porque eu acredito que é isso, assim, a gente fica tanto nessa angústia de procurar ferramentas para nos curar, né, para a gente ficar bem, mas a gente procura ela no mesmo lugar que nos deixa mal. Então, assim, a gente precisa olhar, assim, ver onde que estão essas ferramentas disponibilizadas, que elas estão, e esse momento, apesar de muito tenso, né, de tudo que a gente está vivendo, foi uma grande abertura mesmo, e tá sendo muito importante para esse resgate, né, esse retorno para casa. Então, eu só agradeço. É isso, gente. Vocês realmente, cada história, né? Apresenta uma coisa que eu acho muito forte na Kemetic Yoga é que a regra, e eu sou contra essa coisa das padronizações, que eu acho que padronização é um tipo de violência, mas que o padrão busque o seu equilíbrio. Só que essa regra, esse padrão de equilíbrio, individualiza, porque cada um vai ter o seu. Então, isso é uma coisa que eu acho forte na Kemetic Yoga. E Camila, então, a gente já está também encerrando, tudo muito curto, né, o tempo. Mas tem mais alguma coisa que você quer complementar, que você quer falar de repente para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não praticam? E aí a gente encerra. Deixa eu ver se as pessoas estão aí. Então, eu só queria, assim, dizer para se permitirem conhecerem que vale a pena, permitir que seu corpo experimente isso, sua mente, seu espírito, que assim, é incrível. E pode não ser, por exemplo, a Kemet Yoga, mas pode ser uma aula de capoeira, pode ser alguma, sabe? Mas, assim, vão tentando, sabe? Não desistam de vocês, né? A gente não pode desistir da gente. E eu acredito que a Kemet Yoga traz muito isso, né? Que a gente dá continuidade a esse legado. Então, vamos dar juntos. É isso. Uma outra, uma Ciba chegando, uma nova Ciba chegando na área. Tô te esperando, viu? Tô te esperando. Axé! Isso.
O teto, Camila. Tep. Gente, então é isso. Toda quarta-feira, 20h40, domingo, 11 horas, a gente vai trazer esse mês e talvez o próximo. Esses depoimentos, essas impressões de quem está praticando. Eu vi aí alguém falar, eu quero fazer uma aula. Eu sempre sugiro às pessoas, primeiro tem esse Kemetic Yoga Brasil, que lá tem o contato dos 33 SIBA que estão em todo o Brasil. E eu sempre sugiro, não façam uma aula. Independente de ser comigo, com qualquer pessoa, façam um mês de aula. Porque muita coisa pode se ter dentro da Kemetic Yoga. Então, talvez você faça uma aula hoje que era de respiração. E, de repente, você não se identifica. Mas amanhã você vai fazer uma aula que tem um foco em meditação. E aí você se identifica mais. E dá o tempo do corpo ir processando, pelo menos em um mês, um mínimo de continuidade. Então, experimentem. Não há coisa que você vai perder nada. Pensem que... E se tem uma grande solução aí e eu não experimentei até agora? Quanto tempo a mais você vai passar sem experimentar? Então, experimente e veja se é para você. Se não for, tudo bem. E se for, a porta está aberta. É um conhecimento ancestral africano poderoso que vocês estão vendo, que está mudando vidas o tempo todo, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima quarta. E lembrando que sexta-feira também a gente tem a prática com a sequência. Na verdade, não é a prática, eu estou ensinando uma sequência para vocês poderem dominar a sua primeira sequência. Porque a prática, quando a gente domina a sequência, já é diferente. Devia ter perguntado até isso para a Janaína, que é uma praticante... que eu sei que ela pratica diariamente, mas como é diferente uma prática com guiamento, e é muito legal com guiamento, mas também é diferente uma prática sem o guiamento. Então, doar pela existência de todos vocês, saúde, prosperidade, vida pra gente, Ankyo Dia Seneb Neb.